Boa tarde, sejam todas bem-vindas na nossa segunda conversa do dia. Nossa segunda conversa será com Santiago Cal e com todas as interessadas que quiserem conversar com Santiago. Santiago é artista da performance, urbanista, professor e pesquisador de espaços públicos. Conheci Santiago num festival de intervenção urbana em Resende, no Observatório da Interrogação, enquanto fazia uma performance. Depois de fazer uma performance, Santiago veio me fazer algumas perguntas sobre a performance e a partir daí começamos um diálogo sobre performance em espaço público. E desde então eu venho acompanhando o projeto de pesquisa e conversatório do Santiago sobre espaços públicos. Muito boa tarde, bem-vindo, Santiago. Boa tarde, como vocês estão? Dá para ouvir bem? Como que está o áudio? Tá bem? Para mim está um pouco baixo, mas dá para ouvir. A ver o que eu posso fazer. Não. Mas alguém está com problema de ouvir o áudio? Para mim também está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Vamos ver, então. Para mim está ótimo. Bom, vou pedir, então, vocês me ajudarem do outro lado. Caso a sinal estiver fraca e estiver cortando a transmissão, por favor, não me deixem falar sozinha. Façam um gesto, sei lá, está cortando, né? Para eu me ligar e fazer uma pausa até a sinal se estabelecer novamente. É o quê? Oi, Renata, tudo bem? Acho que tu está com o microfone aberto e aí está filtrando o som. Eu estou vendo pessoas que conheço aqui. Oi, Bea. Oi, Emily. Oi, Lucas. Oi, Cissa. Ceci aqui. Obviamente, né? O Ivan, Carlos, Inês. Acho que está o Hernani também ali. Ali está. Eu queria agradecer primeiro as pessoas que chegaram para o encontro de hoje. Eu não consigo ver todo mundo porque há mais pessoas do que a tela permite, mas eu quero começar agradecendo vocês terem chegado aqui. Se vocês não estivessem aqui para participar de uma conversa, não teríamos como conversar. Então, primeiro, gratidão. Agradeço também a toda a equipe desse encontro, ao grupo de pesquisa de humanidades pelo convite, pela confiança, a Van, a querida Van, uma artista que eu respeito muito. Nana? Carinho. Vem cá. Oi, amiga. Eu vou fazer uma proposta. Primeiro, e obviamente, mil desculpas, as pessoas que estão fazendo a tradução, intérpretes em Libras, muito, muito agradecido. É a primeira vez que eu vou poder dar uma fala com tradução. Estou extremamente feliz, agradecida. Acho uma experiência novíssima para mim. Então, eu queria aproveitar isso que está acontecendo agora para fazer uma proposta. Desligar os áudios, os microfones. Sim? Desligar o microfone para que o áudio de cada um de vocês, o som ambiente, não entre, não se filtre, porque a diferença de uma conversa num bar, se aqui tem vários microfones abertos, os áudios se superpõem e se anulam uns com outros. Então, eu queria propor que não precisar fazer uso da palavra, desligar logo o microfone, sim? Para evitar o áudio entrando. Como é que você conseguiu ficar isolado com o Arthur 9 meses?
Exatamente, por isso mesmo. Né? A outra questão que eu queria convidar é para ligar as câmeras, todo mundo. Quem ficou isolado foi ele, né? Que interessante essa conversa. Quem será que está conversando para convidar para entrar também? O São Marisa fala muita coisa. Então, se pudermos ligar as câmeras, os vídeos, quem tiver condições de ligar o vídeo, eu queria propor ter todas as câmeras para a gente poder se ver. Sim? A outra questão peço para as pessoas que estão fazendo a tradução Libras me ajudarem para colaborar com vocês. Se eu estou falando muito rápido, por favor, fala assim, sei lá, um gesto que eu... Isso, por exemplo. Que eu vou tentar falar mais devagar. Como eu não tenho experiência de conversar em tradução, eu preciso aprender na hora com vocês. Então, se pudermos, ligamos as câmeras para a gente se ver, caso seja possível para vocês. E o convite abrir mão da ideia de que respeitar é calar a boca. Então, isso vai ser uma conversa. Para que vire conversa, precisamos conversar, não só escutar. Então, eu vou pedir para quem quiser opinar, se quiser opinar, perguntar, questionar, mas por uma questão técnica, vou pedir fazer um gesto, sei lá, levantar a mão, mexer as mãos, alguma coisinha para que quem estiver falando nesse momento saiba que tem alguém que está querendo pegar a palavra. No meu caso, eu vou tentar criar armadilhas. Oi, Daniel, tudo bem? Isso é incrível, né? Porque deixa, se alguém ativa o microfone, né? Aparece o amarelo. Se quiserem fazer uso do microfone, eu vou pedir esse favor, você fazer um gesto para quem estiver falando saiba que tem que deixar o lugar para outra pessoa. Não precisa, no meu caso, esperar a que eu finalize, porque eu não finalizo nunca. Eu me perco nos galhos. Eu vou começar falando por aqui, daí abriu uma ideia e já fui para lá. Se vocês esperarem eu fechar uma ideia, vai estar muito difícil. Então, eu vou tentar fazer o que melhor consigo fazer, que é me perder pelos galhos, sair do tronco principal. Se vocês puderem entrar, para mim vai ser muito bom, vocês me ajudarão a me perder pelos galhos. Ô, Ivan, tu estava pedindo a palavra? Sim, queria te fazer uma pergunta. Quando eu estava acompanhando, lendo o seu currículo, eu vi que estava escrito que você é pesquisador de espaços públicos. O que é um pesquisador de espaços públicos? Bom, tu já está me propondo sair para um outro árvore, né? Que não é o galho dessa árvore que tem a ver com a profanação do público, mas vamos entrar, então. Quando eu penso o que é um pesquisador de espaços públicos, é um pesquisador, no meu caso, alguém que estuda as dinâmicas que acontecem nos espaços públicos. Se eu tiver que resumir, se eu olhar para a cidade, eu não vou fazer foco na arquitetura. Eu vou olhar para os usos dos espaços sem negar as incidências da arquitetura nesses usos, mas o foco eu vou colocar nos usos. E tu já abriu para um lado que, sei lá, a gente vai conseguir voltar para a profanação do público, mas eu falei, né? Entrem para me ajudar a me perder, então tem que me perder agora. Eu penso essa questão de pesquisar os espaços públicos a partir dos usos, pois eu acredito que se a gente olha através da perspectiva da arquitetura,
toda prática que não se adapta ao que a arquitetura impõe pode ser entendida como uma prática transgressora. Imagina, se o espaço hegemônico das práticas de pedestres é a calçada, se eu vejo pessoas andando pelo espaço hegemônico das práticas de rodados, de transporte de 2 rodas, 4 rodas, que é o chamado rua, eu posso pensar, gente, olha essas pessoas caminhando, não atravessando a rua, andando pela rua. Lá não é para andar a pé. Mas se eu faço a leitura através dos usos, sem negar a incidência dessas materialidades da arquitetura, eu posso observar que nesse contexto, as pessoas que caminham pelo espaço hegemônico das práticas de rodados, bicicletas, carros, autobuses, ônibus, motos, essas pessoas estão provocando reações normais nas outras pessoas desse entorno. Daí que eu penso, então, para mim, que sou de fora, eu estou achando que não dá para caminhar por lá, mas as pessoas caminham por lá e está tudo normal. Daí que eu penso, primeira questão, bom, talvez não significa que essas práticas estão transgredindo o que o espaço está impondo. Simplesmente posso pensar, essas práticas atualizaram esse espaço. Se eu vejo as práticas através da perspectiva da arquitetura, eu posso ver práticas transgressoras. Mas se eu vejo o espaço público através dos usos, sem negar a incidência dos espaços, eu vejo práticas que atualizam esses espaços públicos. E eu estou interessado nos corpos como potências desviantes, disruptivas, criativas. Falar potência significa que algo está em condição de possibilidade. Não significa que esteja sendo realizado esse uso outro, desviante. Significa que está em potência, em possibilidade. Se eu vejo que os corpos estão se submetendo às normalidades que operam nesse fragmento de cidade, que eu estou querendo cartografar para poder fazer algum tipo de projeto nele, eu vejo que se todos os corpos estão se submetendo normalmente, eu tenho que pensar quais os dispositivos normalizadores, pois sendo que em potência está o desvio, a expansão dos limites da normalidade, se essas práticas não estão mais do que se submetendo, eu posso pensar o que está lá ativo, inibindo aquilo que está em possibilidade. Eu trabalho com uma proposta... Oi, Lila. Como vai? Oi, Marília. Eu trabalho com uma proposta que estou desenvolvendo há vários anos, chamada cartografias sensíveis, que é uma ferramenta que utilizamos para poder cartografar, para poder pesquisar os espaços públicos, para que aquele contexto onde nós queremos ativar um projeto, possa entrar também na criação do projeto, para tentar compor e não só impor nossas ideias, nossos interesses. Daí que nós falamos de uma escuta sensível. Falando de escuta sensível não tem nada a ver com escuta auditiva. E sensível não tem nada a ver com fofo. Sensível também não tem nada a ver com sensitivo. O sensível é um outro tipo de conhecimento que se diferencia do racional, não por ser melhor ou pior, mas sim por poder nos permitir acessar a outras questões que um pensamento racional deixa fora. O sensível permite observar
que em determinadas dinâmicas algo está sendo dito para além do que as pessoas falam a respeito. Daí então que propomos que não só se diz através das palavras, também se diz através das práticas. E nós queremos escutar, de novo, não escuta auditiva. Escutar o que pode estar sendo dito de maneiras diferentes entre aquilo que se diz através das palavras e aquilo que se diz através das práticas, pois entendemos as práticas como discursos em ação. Para quem está trabalhando na tradução, como está a velocidade? Está boa? Está bem? Ótimo. Então, isso que nós estamos falando agora, que se diz e se diz, não é o que nós decimos. É o que se diz através de nós. Nós participamos de discursos que nem sempre conhecemos. Nós podemos acreditar, estarmos falando a respeito de, por exemplo, eu posso falar, eu sou a favor dos espaços públicos como lugares de encontros das diferenças, diferentes formas de habitar, de se relacionar. Isso que eu digo minhas palavras. Mas quando eu vou para um espaço público e eu vou, sei lá, num boteco, eu sento numa mesa que fica na calçada, eu estou no espaço público, fazendo um uso que não necessariamente é, como eu falo, de encontro com outros que ainda não conheço. Mas aí passa a Lila. Lila, tanto tempo, vem, senta aqui. E senta a Lila. Estamos conversando e chega uma pessoa e fala, ei, moço, você tem uma moeda, a gente está com fome. Eu falo, peraí, chamo um funcionário, peço um bauru, em honor a Lila, eu peço um bauru, eu dou para esse moço e falo, vai comer. Eu dou para ele comer, eu não convido ele sentar junto com a gente a comer. Mas eu convidei a Lila, porque eu conheço ela, a se sentar lá na calçada. Mas esse outro cara, eu não convido, eu dou comida para ele ir a comer sei lá onde. Se eu só sento com pessoas que eu conheço, talvez, para além do que eu falo com as minhas palavras, eu sou a favor de espaços públicos como lugares de encontro das diferenças entre pessoas e práticas diferentes. Através das minhas práticas, podemos escutar que não estou me encontrando com pessoas diferentes. Eu poderia até afirmar, parece ser que esse espaço público, mais do que um lugar comum, um comum em base às diferenças, é um comum dos comuns, daqueles que nos reconhecemos como iguais. Daí eu falei, melhor dizendo, se falou através das minhas palavras, uma coisa diferente do que se fala através das minhas práticas. Se aquilo não sou eu dizendo, mas através de mim se diz, primeira questão, eu não preciso defender nada, pois não me pertence aquilo. Mas, como eu não sou culpado, pois aquilo não sou eu quem disse, eu sim sou responsável, pois se diz através de mim. E ali, gente, vai me desculpar, mas eu já abri outro galho, que tem a ver com culpa e responsabilidade. Eu peço desculpa se a gente não consegue, nessa hora, entrar na questão da profanação do público. Quem sabe se a gente vai conseguir. Culpa e responsabilidade, como eu entendo, a culpa instaura um passado, ainda que o acontecimento tenha acabado de acontecer. Mas, nesse sentido, entanto passado, não há nada a fazer, mais do que punição.
A responsabilidade eu entendo como aquilo que instaura um presente contínuo, ainda que o acontecimento tenha acontecido há 10 anos atrás. Pois entendo que ainda reverbera e ainda afeta. Se ainda reverbera e afeta, ainda há algo a fazer ali. Enquanto a culpa instaura um passado e um distanciamento do tipo, são os outros, eu não tenho nada a ver, é tu. Alguém faça algo. A responsabilidade, o que propõe, é um nós. A diferença do ele, ela, da culpa. Sendo o nós, se nós compomos qual nossas práticas atuais que já estão compondo aquilo que nós não queremos. Estou no México há um ano, estou misturando as línguas. Que a gente não quer potencializar. Enquanto a culpa instaura um ter que fazer algo, e em geral alguém faz algo, não eu. Que alguém tem que fazer. A responsabilidade oferece um deixar de fazer aquilo que nós já estamos fazendo e que está compondo aquilo que nós não queremos que continue reverberando. Diante do ter que fazer da culpa, o poder deixar de fazer da responsabilidade. Mas para isso, de maneira responsável, se eu componho de dentro eu posso descompor. Primeiro faz falta olhar o que eu já estou fazendo, que pode estar compondo, potencializando aquilo que eu não quero. Se eu não escuto de maneira responsável os espaços públicos, eu estou achando que sempre é coisa de outros. Porque eu só estou escutando aquilo que se diz através das minhas palavras, achando que são minhas palavras. Se não sou eu quem diz, mas se diz através de mim, eu não preciso defender aquilo que não me pertence. Eu posso fazer uma pausa para tentar ouvir o que pode estar sendo dito. Agora que eu não preciso defender nada. Agora que eu consigo parar para ouvir, eu posso pensar, gente, eu não quero continuar compondo aquilo que até agora eu estava dizendo, sem saber a respeito de quê. Lembrando que não é só o dizer através das palavras, também através das práticas. E esse duplo dizer, através das palavras e através das práticas, a gente propõe chamar, não como comumente se chama, de contradição. Ah, tu é muito contraditório, tu fala que é a favor de espaços públicos como lugar de encontro das diferenças, mas você faz prática que exclui as diferentes. Você é contraditório. Nós proponemos que não há contradição, mas sim dupla dição, pois são dois dizeres. O dizer através das palavras e o dizer através das práticas são dois dizeres que transitam em paralelo, como se fossem dois córregos que não se encontram. Como não se encontram, não há contradição. Um dizer se encontra com outro, contradição. Enquanto um dizer e outro transitarem em paralelo sem se encontrarem, nós falaremos que há dupla dição. E na dupla dição se afirma e se afirmam coisas diferentes que, por poder não se encontrarem, a gente não consegue ter essa consciência da diferença. Mas, quando algo acontece que provoca esse encontro entre o que se diz através das palavras e aquilo que se diz através das práticas, aquilo que estava em dupla dição, se afirmando e se afirmando, se encontra em contradição. Enquanto a dupla dição afirma e afirma,
a contradição ativa o conflito. Nós entendemos conflito como encontro das diferenças. O diferente que pode, através da palavra e através das práticas, ser dito, tanto encontro das diferenças, a contradição ativa um conflito. E o conflito ativa o questionamento. Entre a dupla adição e a contradição, o que nós tentamos, através das cartografias sensíveis, nos espaços públicos que queremos pesquisar, é tentar escutar, de novo, para além da escuta auditiva. Tentar escutar o que pode estar ali em dupla adição e como a gente poderia criar situações que ativem contradições. Mas ativar a contradição, ativar o questionamento, não significa que nós sejamos as mesmas pessoas que teremos que indicar às pessoas como resolver, como responder aos questionamentos. Mas também não seremos nós quienes iremos indicar quais questionamentos têm que ser feitos. A ideia é criar situações para que as pessoas desse contexto possam se deparar com as duplas adições, daí se surpreender. E que sejam essas pessoas em contradição, em conflito, em contra das diferenças, que comecem a se questionar e ativar respostas. O que entendo da arte, do urbanismo, como dispositivos, não teria que ser dispositivo que tem respostas, indicando de fora e de longe o que lá tem que ser feito. Primeiramente, teríamos que realizar uma escuta do que já está sendo dito. Que de tudo aquilo pode estar sendo dito em dupla adição e como o nosso projeto pode ativar contradições para tentar compor e não impor nesse território. Então, pergunta, essa questão que estou falando da dupla adição, contradição, conflito como encontro das diferenças, nem bom nem ruim. Não de modo binário. Até esse momento, falar de dupla adição e contradição a partir dessa perspectiva que estou trazendo, das cartografias sensíveis, como que está sendo para vocês? Estão conseguindo entender o que estão entendendo? Que vocês querem opinar um pouquinho para eu também saber se eu explico de outro jeito, de outra maneira? Como que vocês estão até esse momento? Porque a partir de agora, se a gente conseguir entender a proposta da dupla adição e da contradição, eu vou fazer um jogo que precisará da participação de vocês para montar uma armadilha. E através da armadilha tentar nós aqui ver quais duplas adições a respeito do público podemos estar compondo e daí como transformá-las em contradições para sair dessa conversa com questionamentos e não com respostas. Então, por enquanto, dupla adição, contradição, como que vocês estão recebendo estas questões? Que pensam? Tiago, tem uma pergunta no chat, eu acho que a Inês colocou, não sei se você chegou a ver. Ela pergunta aqui, em tempos de pandemia, o que se diz através das práticas no espaço público, onde acontecem os encontros com os diferentes. Acho que se ela quiser falar mais alguma coisa, eu estou lendo porque ela colocou enquanto você estava falando. Aí eu lembrei muito de Brecht hoje não só pela fala do Carlos Alberto e a exposição, mas me parece que de como provocar acidentes, contradições e conflitos, parece que a gente precisa um lugar para isso, né? E me parece que cada vez menos a gente tem esses lugares.
Aí eu queria ouvir você falar, já que você é pesquisador dos espaços públicos e viajante, como que é essa, onde que a gente encontra esses espaços hoje? Eu tenho um questionamento a fazer. Quem que falou? Não consigo. Ficou porque eu fui tentar ligar meu microfone. Ah, aí, ali vi. Luciana, né? Isto. Isso. Fala. Os espaços públicos, pela sua fala, e até pela minha vivência também profissional e pessoal, quando você fala, né, desse espaço público, o que eu estou percebendo? Que é um espaço público que ele é altamente seletivo. Era para ele ser público, mas ele não é público. Por exemplo, nós temos, com certeza, as pessoas que podem entrar em uma exposição, mesmo que aquela exposição seja gratuita, o morador de rua não vai entrar ali, porque nós o expulsamos dali. Então, os espaços públicos, eles são muito bem marcados, os territórios. Eu concordo plenamente com aquilo que tu está falando, pois há uma diferença, eu acho, pelo menos eu acho, entre aquilo que chamamos de espaços públicos, privados e íntimos e os usos públicos, privados e íntimos dos espaços públicos, os usos públicos, privados e íntimos dos espaços privados e os usos públicos, privados e íntimos dos espaços íntimos. Então, ainda entre aquilo que nomeamos público, mas praticamos talvez privado, há um abismo. Esse abismo que nós chamamos de dupla divisão. Então, mais do que afirmar, é público, a gente questiona, é público. Na prática, nós estamos interessados nos usos, para tentar entender, escutar se na prática também são públicos quanto, em teoria, se fala que são. E tem uma questão... E a própria suntuosidade de alguns espaços expulsam as pessoas, né? Mas também pensemos, nem sempre os espaços, na verdade, são as práticas, os usos, eu acho, os usos dos espaços que tem a ver com o contexto. O contexto não só é espacial, também temporal. Presenças hegemônicas ativam ausências normais. Quando eu falo normais, porque a gente não se questiona quem que está ausente. Porque nós não conseguimos ver para além das nossas presenças. Muitas vezes nem precisamos expulsar explicitamente alguém, mas as nossas presenças como classe média, hegemônica nesse horário do dia, expulsa outras pessoas, outros corpos e suas outras práticas. Mas cuidado que quando nós vamos dormir, esses espaços começam a ser preenchidos. Agora que nós vamos embora, a nossa presença também vai embora. E agora que nós estamos ausentes, é que outras práticas de outros corpos podem lá entrar a fazer uso desse espaço. Né? Mas eu concordo muito com o que você está falando. Mas eu vou entrar... nessa questão depois da armadilha, sim? Para não antecipar questões que eu gostaria que a gente fosse encontrando mais do que antecipando. A Inês, rapidinho, porque já é um outro mundo se a gente entrar. Quando eu penso nesses tempos de quarentenas, eu gosto de falar em plural, pois não há uma quarentena. Não é mesmo a quarentena de quem pode ficar na casa ligando para trazer comida, do que aquele que está trabalhando levando comida, daquele que nem casa tem para ficar na casa, daquele que tem em casa, mas não pode ficar porque se fica em casa morre de fome, pois não tem
economia para ficar em casa. Então, há muitas quarentenas naquilo que homogeneizamos falando quarentena. Mas eu estou trabalhando desde as fotografias sensíveis há 8 meses, com grupos de pesquisas online, com pessoas de vários países da Latinoamérica. Aqui tem várias pessoas presentes que participam dos atuais grupos em português e em espanhol. E a proposta é uma leitura transversal. Se nós, em dupla adição, afirmamos e afirmamos, compondo a normalidade, é muito difícil de dentro poder olhar para aquilo que alguém de fora acharia um absurdo. Mas nós para dentro, em dupla adição, não questionamos, afirmamos e afirmamos. Ou melhor dizendo, se afirma através das palavras e se afirma através das nossas práticas. Porém, quando a gente começou a trabalhar por conta das quarentenas de modo online, trabalhamos espaços públicos tensionando com aquilo que nós chamamos espaços expandidos, aquilo que acontece na internet. E descobrimos com surpresa que aquilo que achávamos, porque aqui é muito restritivo dentro da internet, fomos fazer o equivalente para o espaço público, falamos, gente, está acontecendo coisas muito semelhantes. Só que como nós já estamos tão normalmente acostumados a essas restrições, já não vemos como restrições, que tem a ver com aquilo que falava da responsabilidade. Aquilo que nós compomos de dentro. E como de dentro compomos, a primeira questão a fazer é tentar olhar o que nós já estamos fazendo, para, deixando de fazê-lo, descompô-lo de dentro. Mas difícil ver de dentro quando a gente está dentro. Quando eu vejo alguém fazendo algo errado, eu poderia pensar de modos binários. Eu estou no certo, você está no equívoco. Ou eu posso pensar, não há certo nem equívoco, mais do que posições, através de afirmações nas quais eu me afirmo, para afirmar, você está equivocada porque eu não posso estar equivocado. Mas, se entendemos desde a responsabilidade e não desde a culpa, você está equivocada, é você, sempre um outro, desde a responsabilidade, eu estou compondo o limite que te torna você transgressora. Se não há um bom nem um mal, mas sim posições, eu estou numa composição, compondo o limite que te torna você transgressora. Se eu consigo sair desse binário, então eu posso me questionar se não há um bom e um ruim mais do que através de uma posição. Agora que eu te coloquei a você na posição do equívoco, eu me observo, então, na posição do acerto, daquilo correto. Aí eu posso pensar, agora que você está do outro lado do acerto, e que eu consigo ver até onde o bom vai. O limite entre o bom e o mal começa a ser visível só quando alguém é julgado do outro lado. Se não tiver alguém sendo julgado do outro lado do limite do bom, eu não sei, eu acho que tudo é bom. Agora que eu vejo você do outro lado, fazendo mal as coisas, eu consigo ver lá o mal, aqui o bom, e entre nós o limite emerge. Sair do binário bom-mal me possibilita entender o que eu estou compondo de dentro agora que joguei você fora. Agora que joguei você fora, consigo ver que há um dentro e um fora. Tu está fora, mal, eu estou dentro, bem. Se eu estou dentro, bem, então, de dentro, eu posso começar a observar como estou compondo e desde aí descompor. Sim, Carlos.
Estão perguntando no YouTube, a Thaís Lourenço, se você considera que a arte tem limites. Eu acho que tudo tem limite. Se alguém achar que a arte não tem limites, eu gostaria muito que me ensine a pensar assim, porque eu não consigo enxergar esse pensamento. Na verdade, vou fazer uma provocação. A arte não só tem limite. A arte pode, não sempre, mas pode ser um grande dispositivo limitador. Não só tem limites, também opera como limitador. Na hora que separa de modo binário entre o artista e o público. Então, por favor, mais respeito, cala a boca. Estão os artistas falando através da sua arte. O público tem que calar a boca por respeito. Olha só, nós aprendimos através do dispositivo hegemonizador da arte que se me afetam, eu não posso afetar as pessoas que me afetam. Pois, se eu afeto, que falta de respeito. Tinha uma pessoa que estava blá, 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 enquanto a peça de teatro rolava. Ah, que saco! Por que saco? Porque essa pessoa, igual que eu, estamos no público, embaixo, a escuras, sem luz. Dá para saber que nós temos que calar a boca. Só pode falar a arte, aquilo que ocupa o papel dentro da arte, o papel hegemônico de falar. Olha só o limite. Mas tem cadeiras, tem o cenário, tem a diferente iluminação, tem todo um dispositivo cênico demarcando claramente no espaço onde vão ficar os artistas que vão poder falar e onde temos que ficar nós, público, que não poderemos falar. A arte tem limite, tudo tem limite, mas depende de como trabalhamos com a arte pode tensionar os limites ou pode instaurar um abismo entre público e artista. Eu vou voltar na questão da profanação do público, a ver se conseguimos entrar ainda um pouquinho, só para satisfazer a expectativa de alguém, mas vou antecipando que é muito possível que se alguém está com a expectativa de alguma coisa, vai sair frustrado. Então, eu antecipo, tá? A ideia é, vamos abrindo pelos galhos, se conseguimos, e eu vou tentar entrar agora, na questão do público, na dupla adição e contradição. Vou pedir, como somos muitas pessoas aqui, vou pedir só 3 pessoas, 4 se quiserem, pegar a palavra para se expressar, mas escutem, por favor, muito bem a pergunta, sim? A pergunta é bem clara, eu acho que é clara. Vamos ver se eu consigo dar essa clareza. Na pergunta, vou perguntar quais poderiam ser características ou qualidades daquilo que nós reconhecemos como sendo público. Mas não demos exemplos, por favor, exemplos de espaços públicos. Não exemplos de espaços públicos, porém, sim, características, qualidades do público. Por favor, não exemplos de espaços públicos. Sim, só características, qualidades. Uma característica, por favor, 4 ou 5 pessoas que querem pegar a fala, quem quiser, nós comentar, ainda que vocês discordem. Eu escuto falar que qualidade do público é isso. Eu suspeito que não, mas eu sei que se fala a respeito que isso é uma qualidade do público. Não precisamos estar a favor daquilo que nós iremos dizer como qualidade do público. Quem quer começar a compor essa armadilha? Eu passo, com licença. Eu acredito que uma característica do que pode qualificar um espaço público seja a possibilidade do livre trânsito por aquele espaço. Ótimo. Bem, a possibilidade do livre trânsito por aquele espaço. Outra pessoa, a qualidade do público, mas não exemplo de espaço público. Augusto. Lugar que pode ser frequentado por todos de forma gratuita.
Luciana, desculpa, o Augusto tinha pego a palavra, mas pode repetir, que se superpuseram os áudios. Lugar que pode ser frequentado por todos de forma gratuita. Por todos, massa. Vamos lembrando, sim, Augusto. Coletivo e compartilhado. Como, desculpa, como? Primeira palavra? Coletivo e compartilhado. Ai, não consigo entender a primeira palavra. Coletivo. Coativo. Coletivo e compartilhado. Colectivo. Gratidão. Alguém me falou em espanhol. Coletivo e compartilhado, falou Augusto. Isso. Gratidão. Mais uma ou duas pessoas no máximo. Qualidade do público, uma ou duas pessoas. Qual poderia ser a qualidade do público? Dá licença. Eu penso num espaço que possibilita a troca intergeracional, independente da idade da pessoa, que ela possa utilizar e trocar com outras pessoas de outras idades também, que esse espaço público possa ser acessado por todos. Bem, intergeracional. Massa. Hernani. Pode ser que pertence a todos, mas ao mesmo tempo a ninguém. Bom, já temos então, porque é isso, é uma armadilha, saibam, né? Tudo que vocês disserem vai ser utilizado na sua contra. Então, é isso, eu só precisava vítimas. Agora vamos falar, já eram só 5, você perdeu a possibilidade de ser utilizado na sua contra. Mas você pode entrar a compor agora algo para ser utilizado na sua contra, que é na segunda etapa, no segundo momento da montagem da armadilha. O primeiro momento é uma armadilha em 2 tempos. O terceiro tempo é o Zacatec. Sim? Então, o primeiro tempo, estamos montando qualidade do público, característica do público, sem falar exemplo de espaços públicos, pois o exemplo de espaço público é o segundo momento da montagem da armadilha. Agora, 5 pessoas que falem um exemplo pontual de... Não faz falta falar o nome de tal coisa, mas pontual, né? Não, exemplo de espaço público. Começando por... Agora ninguém quer falar para ser utilizado na sua contra. Eu posso falar. Eu acho que no Brasil a gente tem a praia, né? Já falou da... Deixa alguém mais... Desculpa. Entrar e se ferrar sozinha. Maria... desculpa, Maria Eduarda. Bem-vinda para entrar e se ferrar sozinha. Obrigada. Que incentivo, né? Praças. Praças. Ótimo. Gratidão. Você entrou sozinha nessa armadilha. Mais alguém que quer entrar? Cauã. Parques também. Parques públicos. Qual? Como parques públicos. Parque público. Poderiam ser também, talvez. Uhum. Eu entendi o que você falou. Parque público. Falou isso? Isso. Praça, parque público. 3 pessoas mais convidadas para entrar. Praia. Lila? Praia. Praia. Mais alguém? Rua. A rua. A rua finalmente entrou a rua, e a rua vai ser uma armadilha maravilhosa para desmontar, ativando contradições. Que lindo. A última pessoa, mais uma. Que ainda não tenha falado, por favor. Para não se ferrar duplamente, né? Mas sinta confiança, por favor, fale. Exemplo de espaço público. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vou começar a cantar música de... A floresta. A mata. Olha. A mata. Bom, vocês já me deram um pé para falar a respeito das cartografias sensíveis, a nossa perspectiva, né? Toda perspectiva é limitada.
A cartografia sensíveis, inicialmente, era uma metodologia de pesquisa, tem um passo a passo. Mas, com o decorrer dos anos, eu comecei a entender que não só é metodologia, mas também, mais do que também, principalmente, é sistema de pensamento. É um sistema de pensamento para tentar desestabilizar as afirmações nas quais a equipe de cartógrafos se afirma para poder afirmar aquilo é isso, aquilo não é isso. Quando nós estamos afirmadas em determinados saberes, nós conseguimos afirmar, mas quando nós ficamos desestabilizadas por poder não nos afirmar, podemos questionar, perguntar. Então, enquanto sistema de pensamento, nós temos algumas afirmações para tentar ter um parâmetro de desestabilização. Nós não cartografamos a natureza. Em cartografias sensíveis, nós só cartografamos o fator humano, sim? Não a natureza, mas sim a utilização de elementos naturais em função de dinâmicas humanas. Por exemplo, como se fala, cerco verde, quando você planta árvores para fazer um muro, mas chama em espanhol, chama cerco verde. Como que chama em português? Cerca viva. Cerca viva, isso. A cerca viva, alguém plantou linealmente para fazer um uso dessas árvores a modo de muro, de cerca. Diferente de ir para um bosque, uma floresta onde cresce naturalmente. Nós iremos cartografar só o fator humano. Se olhamos para uma praia, nós entendemos a diferença entre a orla e a praia. Se nós olharmos, não olharemos para o encontro entre a terra e o mar, a terra, o rio, a terra e a lagoa. Mas sim, a modificação dessa área em função de um uso para as pessoas. Por exemplo, uma praia, né? Se você vai para o Porto da Barra, ali já não tem um contexto natural. Foi intervenido, desculpem as confusões em portunhol, modificou, os humanos modificamos para virar praia, diferente do que orla. Então, se nós cartografamos só a incidência do fator humano, não a natureza. Então, floresta não cartografiaríamos, não entenderíamos como espaço público, e se for praia, só se for a praia modificação do habitat em função de um uso para os humanos. Feita esse esclarecimento, de novo, desde a perspectiva das cartografias sensíveis, sim? Não que seja assim para todo mundo. Esse é o nosso parâmetro para o que cartografiaremos. E agora vamos entrar na ativação da armadilha. Mas antes, vocês falaram que qualidade do público é de livre acesso para pessoas de idades diferentes, não tem restrições, não é de ninguém nem de todos. Agora vamos falar na questão que já aparece no nome, o transporte público. Né? Dessa vez ninguém falou do transporte público, mas eu vou trazer para começar a montar a armadilha. Para tentar montar aquilo que se diz, olha, transporte público, mas se pratica e veremos como. Eu entendo, desde as cartografias sensíveis, o público como qualidade, ser agregador. Assim, em geral, agregador. Em particular, agregador de quê? Agregador de corpos diversos e ativador de práticas diferentes. Mas, em geral, a qualidade seria agregador. Em particular, agregador de corpos diversos e ativador de práticas diferentes. Eu entendo, desde as cartografias sensíveis,
o privado como excludente, em geral. Excludente de quê? Excludente não de tudo, de determinados corpos. É inibidor de determinadas práticas. Qualidade do público, agregador de corpos diversos e ativador de práticas diferentes em simultâneo. Qualidade do privado, excludente de determinados corpos e inibidor em simultâneo de determinadas práticas. E o íntimo não entra aqui como categoria burguesa de intimidade. O íntimo vem a quebrar esse binário público-privado. Falaremos então que o íntimo nem agrega, nem exclui. A sua qualidade do íntimo é não convidar. Formalmente, não está excluindo, mas as pessoas não estão se agregando. Mas por quê? Porque estão sendo excluídas formalmente, explicitamente, não. Por isso falamos, nem agrega, nem exclui. A qualidade que propomos do íntimo é a de não convidar. Sendo assim, se transporte público, na palavra, a forma como nós nomeamos, aparece público. No transporte público, segundo o que vocês falaram de livre acesso, pode entrar pessoas livremente, não é de ninguém, nem de todos. Não, temos que pagar, né? Se temos que pagar, então não é, na prática, público, mas sim, na fala, falamos, dissemos público, mas através das práticas, se pratica privado, se diz só para alguém, para alguns que podem pagar. Ô, Maria, tu pediu a palavra? Foi? Inclusive, em relação a isso, na cidade da qual eu morava, tiveram várias reviravoltas, porque aumentou 20 centavos na passagem. E aí a população quebrou toda a cidade, sabe? Assim, porque aí o nome do movimento era o seguinte, não era apenas por 20 centavos, né? Mas era para o direito de ir e vir, né? Nesse sentido. Obrigada. Se lembram em 2013 as revoltas que iniciaram com passe livre e catraca zero? Quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei no ano 2013 para morar lá, fiquei em Salvador, fazendo mestrado na UFBA. Eu estou muito feliz de voltar, através da internet, voltar a uma atividade na UFBA. Eu fiz mestrado lá, na arquitetura. Eu achava um absurdo as pessoas falando que queriam passe livre, catraca zero. Quem vai pagar? Até que alguém me explicou e me permitiu passar da dupla adição à contradição. Se se fala público, se diz público, então você não pode inibir o acesso e só possibilitar quem pagar. Isso não é público. Então, daí, vamos fazer um jogo. Tá bom, a gente está errado, a gente está nomeando público, mas a gente descobriu que, caraca, não, se diz público e se pratica privado. Pronto, então vamos a ser consequentes, vamos a praticar público também, todo mundo sem pagar. Não, gente, não dá porque é caro, né? Tem que pagar funcionário, tem que pagar manutenção, combustível, não, tem que... Tá. Se a gente não pode chamar do mesmo jeito que se fala através da prática, se a gente não pode praticar como se fala na teoria, vamos então chamá-lo como se pratica. E ao invés de chamar transporte público, chamaremos transporte privado financiado com dinheiro público. Porque é isso que acontece. Muitas das empresas são privadas, mas são financiadas com dinheiro público. Mas não, esqueça. Se está gravando, a gente vai editar, vai apagar essa parte, porque não pode sair para fora essa questão. Olha, se alguém ficar sabendo que transporte privado financiado com dinheiro público,
essa pessoa pode começar a suspeitar que está pagando 2 vezes. Como assim? Está pagando quando paga os impostos e está pagando quando paga a passagem. Isso quer dizer que nós somos imbéciles, idiotas. Pelo menos não conscientemente idiotas. A dupla dição, ao afastar estas 2 questões, o que está nos dificultando entender que aquilo que se diz com as palavras público e aquilo que se diz através das práticas privado são coisas diferentes. E eu passei, no meu caso, 39 anos, até chegar em Salvador, em Bahia, 39 anos em dupla dição, dizendo público e praticando privado. Quando se ativa a contradição, eu começo a me questionar, que também foi o começo das revoltas de 2013. Que foi isso? Se for público, tem que ser praticado público. Daí que vem a atenção, o questionamento que ativa o conflito da dupla dição. Isso só trazia para introduzir esta questão de se diz público e se pratica privado. Tem outras questões que têm a ver também, que eu queria trazer aqui, ainda que não saiu, mas eu acho importante trazer, que tem a ver, por exemplo, com escolas públicas, museus públicos, né? E daí se fala público, igual que transporte público. Mas eu queria fazer uma distinção entre espaço público e bem público. O bem público, um prédio, não é um espaço público. Desde a perspectiva das cartografias sensíveis, um prédio, uma escola, um museu, uma universidade, não é um espaço público, mas sim um bem público. E como todo bem, é um patrimônio que se degrada com os usos. Por isso é que tem horários de abertura, não é 24 horas aberto. Tem um portão, uma porta que se fecha. Mas não se fecha em qualquer momento do dia. Se fecha exatamente nas horas do dia nas quais as práticas hegemônicas deixam de acontecer. Por exemplo, na universidade, o edifício fecha as portas quando não tem mais aula. Museu, quando não vai ter mais exposição. Mas se for público, qualidade de agregador de corpos diversos e ativador de práticas diferentes, se for público, não poderia estar só aberto para determinadas práticas e determinada população. Porque se só abre para determinadas práticas e determinados corpos, então se parece muito com a qualidade do privado, excludente. Se a questão do bem público é que é um patrimônio que se degrada com os usos, eu vou fazer um parênteses para falar de um exemplo da arte. Tem um tipo de arte, que é a arte cinética, que ela se complementa, se completa com a interação do público, tocando, mexendo. Daí, uma galeria de arte, um museu, compra essa arte cinética, a expõe, e na inauguração você encontra um cartaz que fala não cutucar nas obras, não tocar, não mexer. Daí você tenta explicar, mas desculpa, essa obra só se completa, se complementa quando alguém tocar, ativar ela. Mas se você tocar, ativar ela, ela pode ficar danificada. O que acontece é que a instituição tem que fazer uma escolha. Ou vai prevalecer o caráter artístico dessa obra de arte, ou vai prevalecer o caráter patrimonial da obra de arte. Eu paguei X dinheiro, tanto dinheiro. Se estragar, eu perco o investimento. Então, estou olhando para ela como um patrimônio artístico, não como uma obra de arte. Enquanto a obra de arte precisa da interação, o patrimônio artístico precisa que não seja usada. Então, enquanto
o bem público enquanto patrimônio que se degrada com os usos, eu vou provocar esta questão. Nem sempre aquilo que se degrada com os usos é o patrimônio material. Principalmente, eu suspeito que aquilo que se degrada com os usos é um patrimônio imaterial. Se você fecha o museu, fecha a escola, fora dos horários das aulas, talvez a questão não seja para evitar que alguém roube algo do patrimônio material, mas principalmente para inibir que outros usos possíveis sejam aí praticados. E daí eu vou trazer a noção de sagrado e profano de um autor que eu gosto muito, que é o Agamben, George Agamben. Ele fala no texto Profanações que para os antigos gregos, sagrado é aquilo que foi retirado do uso comum das pessoas. Profano é aquilo que devolve o uso comum para as pessoas. E aí entramos no título da fala. Se a universidade, a escola, o museu exclui a determinados corpos de acessar nas práticas hegemônicas, para você entrar na universidade tem que ter ensino médio. Se você não tem estudado ensino médio, não tem diploma, você não pode entrar a estudar na universidade. É só para aqueles que fizeram a etapa anterior. Se você quiser fazer piquenique no meio da aula, você não pode fazer piquenique no meio da aula, porque é uma aula, não é um parque. Se você não pode participar, se você não pode ativar outras práticas e fora do horário das práticas hegemônicas fecham a porta, suspeitemos. Aquilo, na prática, passou por um processo de sacralização, retirada do uso comum das pessoas. Esse público, que em teoria se enuncia público, parte da dupla adição, se pratica privado. Esse público é um público com P maiúscula. É o público que tem que ser respeitado. E o respeito custa muito caro. Quando eu falava a diferença entre espaço público e bem público, o bem público é um patrimônio que se degrada com os usos. Então, há usos que degradam. Esses usos que degradam nós chamaremos usos profanatórios. Pois se é o que está sendo degradado é esse dispositivo excludente, chamado público, esses outros usos que degradam o caráter público com P maiúscula excludente, devolvam para uso comum das pessoas aquilo que de maneira sacralizada lhes fora retirada. Santi, temos 2 minutos. Sim. Então, se o público na prática está virando excludente, ainda que se chame público, acho muito necessário fazer usos profanatórios do público excludente. E nesses 2 minutos, só falar de parques e praças. A gente não pode entrar na rua. Quando as praças são fechadas, os parques com grades, e a desculpa é, gente, que estão danificando, está ficando feio. Porque tem pessoas morando, tem cocô. O cocô é biodegradável. Por favor, não pode falar que está danificando o patrimônio material. Se degrada com uma chuva na terra. Tem pessoas dormindo numa banca do parque. Está estragando a materialidade? Talvez aquilo que esteja sendo questionado são esses usos outros, diferentes daqueles que a classe média costuma fazer. E essas outras pessoas que nós queremos que deixem o parque, é para nós, como hegemonia, poder fazer uso excludente e exclusivo segundo as nossas costumes. Porque nós temos cama e casa onde dormir e banheiro onde defecar, onde cagar. Mas quem não tem onde cagar,
o que vai fazer? Ai, gente, se não tem banheiro, melhor que não coma, porque acho um desrespeito comer, processar a comida e ainda evacuar num parque. Gente, desculpa, se você não tiver banheiro, problema seu, não jogue seu cocô na minha frente. Claro, eu falo porque eu tenho banheiro. Parece que eu estou pedindo para as pessoas não comer para não cagar. Então, como as pessoas não conseguem me respeitar, não cagando, e ainda ousam comer a risco de cagar, gente, bota grade, porque tem um monte de pessoas aqui que estão estragando. Quando você bota grade, e a grade só abre nos horários das classes hegemônicas, das classes meias, e fecha quando a classe meia vai dormir. Parece como o dono do balão de futebol que vai embora porque tem que ir para sua casa e ele confunde ser dono do balão com ser dono do jogo. Se eu sou dono do balão e eu vou embora e levo o balão, eu estou inibindo a possibilidade de jogar. Ser dono do balão e ser dono do jogo são coisas diferentes. Só que nós não somos nem donos das praças, nem donos do jogo de habitar de modos múltiplos os parques. Quando se fecha só no horário noturno, suspeitemos. Se fecha quando nós, como donos do balão, falamos, vou dormir, fecho, a praça é minha, ninguém mais vai brincar aqui dentro. Quando alguém fala, estamos fechando os parques para protegê-los, cuidado, que a discussão, no meu parecer, não é com relação a grade sim, grade não. Pois eu escuto quem fala fechar com grade, está falando da praça, do parque, como bem público, que se degrada com determinados usos. Mas que está falando, abre, tira a grade, porque tem que ser de livre acesso, está falando dessa mesma praça como espaço público. Enquanto o bem público se degrada com os usos, os espaços públicos se degradam pela ausência de usos. A falta de uso degrada o caráter público dos espaços públicos. Enquanto o bem público se degrada com os usos, os espaços públicos se degradam pelos não usos dos espaços. Então, não vamos a brigar, grade sim, grade não. Escutemos. O que temos em comum é a questão entre espaço público e bem público. O que há em comum é a noção de público. Eu não vou brigar, grade sim, grade não. Se o que temos em comum na discussão é a respeito do público, entre espaço público e bem público, vou te falar, enquanto as praças continuem sendo espaços públicos, eu vou continuar exigindo que se preserve o caráter público desse espaço público, que é degradado quando você inibe o acesso. Ainda chamado público, com P maiúscula, se o público vira excludente, opera como sacralizador, retira do uso comum das pessoas, se faz sumamente necessário nós, como pessoas, escutar como nós estamos compondo. Ainda que se disse e se diz em dupla dição, que se diz é diferente para ativar a contradição e assim ativar usos profanatórios que devolvam ao uso comum das pessoas aquilo que nos fora retirado de modo sacralizador. E conseguimos falar só passando 20 minutos. Peço desculpa pelo avanço da hora. Muito obrigada, Santi. Muito obrigada a todas as presentes que estão aqui conosco hoje nessa fala. A gente dá continuidade agora às 7 para a próxima sessão, que é a conversa com a André Mesquita. Para quem quiser, vai estar no YouTube. E muito obrigada. Muito obrigada, os intérpretes. Eu queria agradecer muito os intérpretes, né? Tanto o João quanto a Josina, o Vitor e a Josina que estiveram com a gente. Então, muito obrigado pela parceria. Com certeza a gente conseguiu atender o pedido do Santiago, que queria muito, e aí a gente conseguiu aí colocar
ambos para estarem junto conosco. Então, muito, muito, muito obrigado. E obrigado também ao Santiago, né, por essa entrega, compartilha, essa conversa, porque se deixar a gente não para. Porque tá muito legal. Dá vontade de continuar mais. Eu falei, ontem tivemos na reunião e eu falei, quanto que dura a sua fala? E eu falei, quanto tempo eu tenho para falar? Se você falar 1 hora, vai durar 1 hora. Você falar tem 2 horas, então a fala vai durar 2 horas. Se você falar tem 5 horas, a fala vai durar 5 horas. Porque como a gente não tem uma estrutura, a gente vai criando na hora, segundo, os galhos que vão emergindo, nós temos que acabar passando do limite. Mas foi ótimo. Eu estou interessado na questão daquilo que poderíamos continuar e continuar. Não daquilo que a gente fica satisfeito. Muito agradecido a minha parte, gratidão pelo convite, gratidão às pessoas que estão fazendo os intérpretes e intérpretas, gratidão pela experiência. Peço desculpas se eu falei muito rápido ou enrolado, falta de experiência.